No Evangelho de hoje, as palavras que Cristo falou para os apóstolos são mais atuais do que nunca nos dias de hoje. Aquele que me confessar diante dos homens, a ele confessarei diante de Deus. E aquele que me negar diante dos homens, a ele negarei diante do Pai. A sociedade de hoje está cada vez mais cheia de si mesma, mais orgulhosa de quem está distante de Deus. Hoje, estar com Deus, professar a sua fé, falar da sua religião, está quase se tornando, em alguns lugares até já, algo proibitivo. Falar de todas as barbaridades, de todas as perversidades, se torna lugar comum, se torna o certo, o correto. São abolidos os princípios morais, são negligenciados os mandamentos de Deus e são exaltadas todas as formas de servidão ao demônio. Mas o cristão, o verdadeiro cristão, ele não tem medo disso. Ele não se assusta. Ele sabe que na Sagrada Escritura, há 2000 anos atrás, já foi escrito, principalmente pelo apóstolo São João, no livro do Apocalipse, como seriam os últimos tempos, como seria o fim. E é exatamente aquilo que nós vemos ao nosso redor. Mas nós não podemos e não devemos de maneira alguma cair em desespero. O fim do mundo está se aproximando. Sim, está. Da mesma forma que os apóstolos esperavam a vinda do anticristo, eles já esperavam, nós podemos ver nas cartas de São Paulo, que já se falava sobre o anticristo. O que é o anticristo? Sim, em primeiro lugar, o anticristo é, sem dúvida, aquele que há de querer tomar e ser tomado pela humanidade como o próprio Cristo. Mas anticristo é todo aquele que vai contra Cristo. O anticristo é todo aquele que ensina de maneira diferente à Sagrada Escritura, aos dogmas da Igreja. O anticristo é todo aquele que procura desviar as pessoas, desviar os homens do caminho da santidade, do caminho da confissão da fé. E esse anticristo, ele pode estar de várias maneiras diante de nós. Seja isso a bebida, seja isso o dinheiro, seja isso a perversidade,
seja isso o egoísmo, o orgulho, tudo isso são manifestações do anticristo para nos afastar do verdadeiro nosso Salvador, Filho de Deus, Jesus Cristo. Portanto, nós precisamos, agora que comemoramos já a festa de Pentecostes, tivemos a graça do Espírito Santo renovada em nós. Precisamos lembrar que a cada passo que nós damos, nós ou estamos confessando que somos seguidores de Cristo, ou estamos confessando também que nós não somos seguidores de Cristo. Se nós somos seguidores de Cristo, vivemos na esperança de que Cristo, quando nós chegarmos ao trono dele, ele nos reconheça e nos aceite de braços abertos. Se nós não confessamos Cristo no nosso dia a dia, em todos os mínimos detalhes do nosso dia, nós não podemos de maneira alguma esperar que Ele nos reconheça e como aqueles que foram mandados para o lado esquerdo na hora do juízo, como nós temos no Evangelho, seremos então condenados ao sofrimento. E precisamos lembrar que o sofrimento do inferno não é um sofrimento físico, é um sofrimento espiritual, é um sofrimento. A parte mais assustadora desse sofrimento é que, segundo os santos padres falam, nós teremos consciência pura e completa de que estamos sofrendo por nossa própria culpa. Nós não quisemos estar com Deus. Nós nos condenamos ao inferno. Deus não condena ao inferno ninguém. Nós nos condenamos ao inferno. Nós nos condenamos ao sofrimento eterno. Inferno, pelo fato de sabermos que poderíamos ter feito diferente, mas não fizemos. Poderíamos ter confessado a Cristo, mas preferimos confessar o príncipe deste mundo e as suas vaidades. Mas nós temos um grande coro de ajudantes, como foi lido agora, cada um tem o seu santo protetor, em honra a quem foi batizado. Temos os santos da nossa preferência, os santos do nosso maior respeito. Precisamos saber a vida deles, precisamos conhecer e, no nosso dia a dia, à medida do possível, imitá-los, na esperança de que seremos confessados diante de Cristo como aqueles que vieram para os abraços do Pai. Que Deus nos abençoe.